Catedral de Brasília é considerada uma das mais importantes obras de arquitetura do mundo. A marca principal dessa escultura é o contraste. As 16 colunas inclinadas, com hastes apontando para o céu, imprimem leveza até mesmo a uma escultura que pesa mais de 500 toneladas. Os 40 metros de altura parecem pouco perto da grandiosidade de um dos mais ousados e admirados monumentos do arquiteto Oscar Niemeyer. Os apóstolos de bronze João, Mateus, Lucas e Marcos guardam a entrada do alto de seus 3 metros de altura. Eles representam as primeiras de uma série de esculturas que embelezam o interior da catedral. Os quadros de Di Cavalcanti, as pinturas e azulejos de Atos Bulcão, a réplica perfeita da Pietà de Michelangelo e os vitrais em verde, azul e branco de Marianne Peretti dão ao lugar um aspecto ao mesmo tempo espiritual e cultural. Mas entre todos esses, os que mais se destacam são os anjos. Assim como os evangelistas, as 3 peças de duro-alumínio de 2, 3 e 4 metros foram esculpidas por Alfredo Seschiati com o auxílio de Dante Crossi. A catedral levou muitos anos para ser construída. Foi inaugurada junto com Brasília, em abril de 1960, mas só ficou pronta 10 anos depois. Em 1989, passou por uma significativa reforma, em que uma pintura branca cobriu o concreto aparente e os vidros incolores foram substituídos pelos vitrais coloridos. A catedral já foi palco de manifestações culturais. Em 28 de junho de 2006, Dia do Orgulho Gay, o monumento foi pintado de rosa. Um grupo de apoiadores ao movimento colocou papéis translúcidos na frente dos refletores. O templo ficou com essa cor por quase 5 minutos. Os manifestantes tinham como objetivo alertar para o preconceito da sociedade contra os homossexuais. O fato teve pouco destaque na mídia, mas o vídeo se popularizou na internet. A Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, ou simplesmente Catedral de Brasília, é o ponto turístico mais visitado da cidade e, sem dúvidas, o mais admirado. Em julho desse ano, a catedral ficou em primeiro lugar na escolha das 7 Maravilhas de Brasília, realizada pelo Bureau Internacional de Capitais Culturais. Na verdade, Brasília não tem um turismo muito grande, porque é um turismo de negócio, turismo político. Só que em épocas de eventos, chega a girar em mais de torno de 10 mil pessoas por semana. It's quite highlighted, where to come here, what to see, and what kind of monuments you should definitely see when you're here. I really like it. I think it's really good. The only problem with it is it's geared up for cars. It's designed around the car, and obviously, I guess if you were to design a city today, you'd probably make it more pedestrianised. Muy hermosa y la luz que tiene me gusta mucho, sobre todo porque cambia la sensación que le dan a uno las iglesias o las catedrales tradicionales, que son más bien oscuras, son más bien lúgubres. Esta dá mais alegria e mais paz. O maior desafio no DF é atrair o turista de lazer, já que a cidade recebe muitos turistas de negócio. 70% das pessoas que vêm a Brasília a trabalho fazem um city tour pela cidade. A catedral recebe 15% dessas visitas, que corresponde a cerca de 9 mil turistas por mês. A reforma da Igreja Matriz de Brasília tem o objetivo de aumentar a infraestrutura para visitantes e ambulantes na catedral e, com isso, aquecer o volume de visitas. A reforma da catedral, aguardada há 10 anos, deve começar em dezembro. O governo do Distrito Federal, Petrobras e a Fundação Ricardo Franco vão investir 27 milhões na recuperação do monumento, que deve ser entregue em 2010 para a comemoração do cinquentenário de Brasília. A reforma será dividida em 3 etapas, tudo para que os turistas continuem visitando o monumento. É uma igreja tombada, inclusive, não é pelo patrimônio histórico, não é da Igreja Católica em si, quer dizer, a igreja não tem a responsabilidade da reforma, mas o governo federal e o GDF, principalmente o GDF, com a ajuda do governo federal. Então nós esperamos que daqui a alguns meses esta igreja esteja de novo reformada, vitrais, piso em alguns lugares, questão de infiltração.
A reestruturação da catedral começa pelos vidros, que serão substituídos por peças especiais para reduzir os efeitos da temperatura. A parte interna também será modificada. Na nave central, as peças sacras serão todas restauradas. Os 3 anjos suspensos serão removidos para a troca dos cabos de aço. Os vitrais internos e 200 peças trincadas pelo sol e o frio serão recuperados. Também será construída a Capela do Santíssimo Sacramento, no subsolo. As infiltrações também acabaram com boa parte da catedral. Desbotadas, as 16 colunas serão reforçadas e pintadas, e os 4 sinos serão consertados e voltarão a badalar com a instalação de um moderno sistema eletrônico. Uma coisa em comum que ela tem, que é você fala de um lado dela e consegue ouvir do outro, que é uma coisa que impressiona tanto os turistas brasileiros como os internacionais. A acústica da catedral impressiona qualquer um. O monumento foi milimetricamente planejado para garantir a melhor propagação possível das ondas sonoras. Apenas 2 caixas de som localizadas no altar são suficientes para a celebração da missa. O eco, tão comum em grandes igrejas, é pouco notado no interior do Templo Candango. Para se ter uma ideia, é possível falar encostado a uma parede e ser ouvido no lado oposto. Não é preciso gritar, basta apenas conversar normalmente. Por isso, é comum vermos crianças e até adultos falando encostados às paredes, lembrando aquela famosa brincadeira de infância, o telefone sem fio. O efeito ocorre graças ao formato arredondado da catedral e das paredes, que criam um vão entre o teto e o chão. É como se fosse uma espécie de caminho que leva o som de um lugar para o outro. O revestimento de mármore também colabora, pois evita a perda das ondas sonoras. O som fica todo concentrado no interior da catedral.